Com o aumento da procura por uma vida saudável, a gastronomia sustentável está atraindo muitos profissionais da área e também, principalmente, o público consumidor. 4 princípios definem a gastronomia sustentável. Os pratos devem conter ingredientes orgânicos, produtos regionais, espécies que não estão em extinção e as receitas sem desperdícios. Consumo saudável e consciente são palavras-chave para essa nova forma de culinária. É isso que o Viva Voz vai conversar com você no programa de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa, que está aqui pela primeira vez deste lado do Viva Voz. Bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, professora. Olá, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, /VivaVozUnivale. Isso mesmo. Bom, no programa de hoje, a nossa convidada é a professora Leila Aparecida da Costa, professora no curso de gastronomia aqui da Univale, também trabalha em outras instituições aqui no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, continua, né, professora? Isso mesmo. E ela é consultora na área de alimento e especialista na área de gastronomia sustentável. Obrigada pela participação aqui no programa, professora. Eu que agradeço esse espaço, para falarmos da importância da gastronomia, da sustentabilidade, da saúde, né, da conservação da natureza. Legal. Bom, vamos tentar compreender desde o início, porque o termo é meio novo, eu acho. Sim. Que popularmente pouca gente conhece, né? Agora, de que forma o conceito de sustentabilidade se relaciona com a gastronomia? Sim, inclui uma visão mais sistêmica de toda a cadeia produtiva de alimentos e a sua relação com a alimentação saudável, com a conservação da natureza e com alguns aspectos sociais. Aspectos sociais, por exemplo? Sim, valorizar os produtores regionais, e incluindo aqui em Santa Catarina, nós temos uma produção agrícola muito forte na agricultura familiar, né? E estão se voltando muito para a produção de orgânicos, produtos artesanais, isso privilegiando os circuitos curtos de comercialização, né? Quanto menos transporte, menor distância, vai ser menor a emissão de gás carbônico, evitando assim também embalagens desnecessárias. E existe esse circuito curto, ele também evita ou diminui o distanciamento vou falando não só do restaurante, mas do próprio ser humano, né, com a origem dos alimentos, que isso aconteceu de um determinado tempo para cá, né, isso vem acontecendo, nós vamos nos distanciando da origem dos alimentos. E a gastronomia vem resgatar isso, né, a gastronomia sustentável. Bacana, eu acho que até a globalização ajudou para esse distanciamento, muito, né, professora? Muito. E também o estilo de vida, né? Pouco tempo para a preparação dos alimentos, até para conhecê-los. E cada vez mais a logística se torna importante também, tanto para um restaurante, por exemplo, a logística de fornecimento se torna importante. Então, esse conhecimento dos produtos da região, valorizar os produtos orgânicos e também, além dos produtos orgânicos, nós temos aí os produtos agroecológicos, que eles têm um apelo mais forte ainda. Então, vai lá atrás, não é só uma questão de saúde pela qualidade do alimento, mas impacta em toda uma cadeia, como você disse. Sim, exatamente. Participa da questão exatamente. Da gastronomia. Exatamente. Bacana. Ok, professora. Então, para ser considerada uma gastronomia sustentável, é preciso seguir 4 passos, né? Você pode explicar mais sobre isso para a gente? Seria, basicamente, a gastronomia sustentável, ela é bem abrangente, como o tema ainda, ele é um tema emergente, porém ele é um tema que foi estudado em várias áreas, né? Tanto na agronomia, quanto na parte de nutrição, gastronomia, sociologia da alimentação, economia, assim por diante. Mas alguns passos que nós estamos definindo seria, basicamente, a utilização de produtos orgânicos, livre de agrotóxicos, a utilização
de produtos regionais, valorizando aí, privilegiando, então, seria os circuitos curtos de comercialização. Também nós temos que diminuir ou fazer a gestão dos resíduos gerados. A gastronomia, por si só, a atividade gastronômica, ela produz resíduos, então nós temos que fazer uma gestão desses resíduos e também a utilização racional dos recursos naturais, né? Aí vem água, energia, assim por diante. Bacana. Agora, qualquer prato pode ser preparado a partir desse olhar da gastronomia sustentável ou esse tipo de gastronomia trabalha a partir de pratos específicos, de receitas específicas? Qualquer prato pode ser trabalhado. E essa questão da produção gastronômica, o planejamento do cardápio se torna muito importante, porque no planejamento de cardápio, definindo qual o prato que vai ser servido, você define também toda a parte logística e de estoque da matéria-prima. Então, tem que ser um cuidado da matéria-prima e isso teríamos que considerar também a infraestrutura dos restaurantes. Então, não é somente no olhar do produto, do prato, sim uma visão mais abrangente de todo o processo. Alguns restaurantes conseguem ter os aspectos sustentáveis da gastronomia sustentável em alguma parte, por exemplo, utilizando a produção orgânica. Outros fazem uma gestão maior de resíduos. Outros já têm uma visão de relação com a própria infraestrutura, utilizando produtos que não agridam o meio ambiente. Então, e também uma coisa importante é a biodiversidade. Aí entra a agroecologia. Então, trabalhar cardápios que favoreçam os alimentos sazonais, isso é importantíssimo. Então, e isso facilita tanto a parte de quem produz quanto quem consome. Evita transportes, evita armazenamento por longo tempo. Então, professora, quais são os benefícios da gastronomia sustentável para a natureza e para a sociedade? Então, temos vários. Quanto à natureza, já na década de 80, quando iniciou-se todo o movimento de conservação da natureza, movimentos ecológicos, já se alertava, né, para a produção de alimentos, a produção agrícola, com o cuidado da conservação da natureza. Então, para a sociedade, é muito importante, primeiro, por uma questão de nós termos uma conservação da natureza, quer dizer, conservar o nosso meio ambiente, né, a nossa Mata Atlântica, aqui onde estamos inseridos, né, nosso bioma Mata Atlântica está praticamente reduzido a 8%, alguns dizem 12%, mas acredito que seja 8% ou menos. Então, a gastronomia sustentável, quando ela privilegia, né, a valorização de produtos não só orgânicos, como agroecológicos, que são produtos orgânicos, mas que são produzidos dentro de vários critérios de conservação da natureza, trabalhando biodiversidade, proteção do solo, da água, todos tendem a ganhar. E também o produtor de alimentos, tanto aí o produtor que é da agricultura familiar, ele vai, com certeza, permanecer no campo. Ele vai se sentir valorizado, ele vai ter uma perspectiva de renda melhor, né? E para a sociedade como um todo, né? Menos resíduos. E também um ponto importantíssimo é a educação ambiental, né? Que permeia todo esse processo. Uma visão diferente de só consumo por consumo e lucro pelo lucro, né? Isso é uma visão mais abrangente. Agora, professora Leila, na sua visão, quem é que está adotando esse tipo de gastronomia, né? É algo prático? É algo que gera uma certa resistência dos profissionais envolvidos com tudo isso? Eu acredito que não. É um ponto que todos concordam. Porém, existe sim, e nós não podemos achar que não tem grandes desafios, principalmente é a logística.
né? De aproximar esses produtores em relação aos restaurantes, e também a questão de ter algumas parte de infraestrutura, por exemplo, que necessita de um investimento, né, como inicial. Então, mas é um trabalho e um caminho que estamos iniciando, mas ele não tem mais volta, né? Ou fizemos isso, ou não temos mais daqui para frente uma produção mais efetiva de alimentos, e com essa conservação, com essa visão de manter a natureza como está. Pois é, então, pelo que eu estou entendendo, esse conceito de gastronomia sustentável pode ser aplicado por qualquer restaurante, pequeno, grande Pode, ou não. pode. É algo que... Ou em partes também, né? Sim, uma parte... ela pode ser aplicada. É difícil, como um todo, existem alguns lugares que já conseguem. Nós temos alguns restaurantes, até que alguns alunos nossos fazem estágio no curso de gastronomia, que são restaurantes que estão na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Mas, como um todo, são poucos assim que conseguem fazer todo o processo ser sustentável. Certo. Alguns privilegiam a utilização de produtos orgânicos, como eu falei, outros dão uma ênfase melhor de gestão de resíduos ou de aproveitamento da água, mas essas ações, elas vão se tornando sistêmicas, né? E acredito que o consumidor, que somos nós, está realmente valorizando esses valores, além do alimento como subsistência, como característica sensorial, mas também como um alimento que ele vem trazer um benefício para toda a sociedade. Então, professora, os novos profissionais que acabam surgindo na área, eles podem ser uma esperança para que essa ideia continue seguindo e crescendo cada vez mais com o passar dos anos? Sim, nós no curso de gastronomia nós iniciamos um trabalho através do projeto Artigo 170, com um bolsista, e fizemos uma pesquisa e dentro dessa pesquisa implantamos um projeto de compostagem, gestão de resíduos vegetais, e fechamos o ciclo de produção, gestão de resíduos, com a matéria que foi utilizada na compostagem, gerou uma matéria orgânica que foi então utilizada para fazer as hortas orgânicas. Legal. E houve um grande interesse por todos os alunos, né? E nós estamos agora buscando a continuidade desse projeto e depois a ampliação para todos os outros laboratórios do curso. É uma abordagem que se discute em sala de aula, na graduação também? Sim, cada vez mais. Particularmente, assim, tem algumas disciplinas que já têm dentro do seu conteúdo temas específicos que abordam a sustentabilidade. Claro, cada uma na sua especificidade, né, em relação à disciplina. Mas isso é discutido em todo o eixo, em todo o curso. Por exemplo, na disciplina de mercado em gastronomia, na qual eu também sou professora, se discute muito essa questão da cadeia produtiva, da matéria-prima, do desafio de produzir alimento e conservar a natureza. É um grande desafio, né? Porque para a produção de alimentos nós temos que utilizar terra, água, né, assim por diante. De que forma podemos reduzir essas sobras, esse desperdício, né, de alimentos? Acho que E também as tendências, e todas as tendências de mercado, todas elas se voltam para isso, para a questão da sustentabilidade com vistas à questão social, então, da economia compartilhada, da economia verde, né? Então surgem aí os green restaurantes, selos verdes e assim por diante. Bacana. A gente vai ter que fazer um intervalinho, mas já voltamos a conversar com a professora Leila Aparecida da Costa. O tema do programa de hoje é a gastronomia sustentável.
Já voltamos. Hoje a nossa convidada é a professora Leila Aparecida da Costa, professora especializada na área de gastronomia sustentável. Depois você conta um pouquinho para nós também sobre a sua temática de doutorado, os estudos, as pesquisas que você fez. Mas estamos descobrindo um pouquinho sobre esse tipo de gastronomia, né, Isabela? Sim. Esse novo estilo de cozinhar, ele traz benefícios ao meio ambiente, mas principalmente à saúde? Sim, é uma consequência imediata, né? Então, nós temos, em relação à saúde, os produtos orgânicos que são livres de agrotóxicos, né? E não só o produto orgânico, mas também, de forma indireta, a água que está próximo à produção desses alimentos, ela não vai ser contaminada com agrotóxicos, né? Então, que com certeza vai para consumo, indiretamente para a nossa saúde também, o solo. Além disso, numa visão em relação ao planejamento de cardápio, para realmente a gastronomia sustentável ela ser viável, você tem que ter um cardápio baseado na sazonalidade dos alimentos e muito diversificado. Porque não adianta utilizar somente o broto da beterraba, da folhinha da beterraba orgânico, e os demais nada. Então, todo o cardápio, se não der todo o cardápio, mas sim a produção agrícola daquele produtor orgânico, ela tem que ser valorizada e utilizada. Então, isso traz um grande benefício, porque é necessário, então, ter uma alimentação mais diversificada, e trazendo até alguns alimentos que acabavam sendo esquecidos e que ele começa a vir, né, para a nossa mesa. E essa coisa do sazonal, é claro que a fruta mais fresca é a fruta da época, por exemplo. Sim, né? e a fruta mais fresca, a fruta da época, com certeza ela vai ter características sensoriais melhores. Ela vai ter uma melhor aparência, melhor sabor, melhor aroma. Isso é uma situação que cada vez mais nós estamos percebendo, porque quanto mais próximo do seu consumo e da sua produção, nós temos um ganho muito maior. É menos energia para comprar para conservação, menos consumo de água, de câmara refrigerada, de energia, claro, assim por diante. Muito legal. Agora, uma coisa que chama a atenção também, quando a gente foi pesquisar sobre o tema gastronomia sustentável, é que há uma preocupação com a utilização de espécies que não estão em extinção. Sim. E isso me faz pensar um pouco naquela filosofia de quem é adepto do veganismo, que já realmente não utiliza nenhum produto animal. Quer dizer, isso de alguma maneira tem uma relação? É uma preocupação ambiental? Quando se questiona isso, estamos acabando com todos os camarões X ou tal, sim, porque é o que todo mundo quer e, né, talvez ele esteja correndo algum risco de extinção. Enfim. Eu acredito que tem algumas vertentes atualmente, que seria essa preocupação com a saúde e com o meio ambiente, com o planeta, ela se reflete no consumo consciente, né? E isso, com certeza, tanto os restaurantes como as empresas precisam estar mais atentos. Um exemplo, quanto a algumas espécies em extinção. Às vezes falta informação, né? Mas existem já sites específicos, se não me engano, a WWF lançou um trabalho agora com todos na área de alimentos de peixes que estão em extinção, né? Então, é um catálogo bem simples que coloca lá alguns alertas, porém, isso não é uma informação que não chega até o consumidor. Então, é importante que informações do que é extinção esteja. O que está em defeso? O que está no defeso agora, né? Um outro ponto importante é a questão do vegano. Exige atualmente uma tendência forte, é a dieta flexitariana, que seria o seguinte: vegetariano, mas não seria por uma filosofia de vida, e sim por uma diminuição do consumo de carne, e consumir carne uma vez por semana, 2 vezes por mês. Isso é uma tendência que está acontecendo. Acho que eu me encaixo nessa. E essa é um comportamento de consumo que
cada vez mais, começa na Europa e no Brasil está ficando cada vez mais forte. Com certeza também se reflete aí a gastronomia sustentável. Uma grande quantidade, a produção, né, grande volume de alimentos como carne suína, vem de manutenção, né, o gado, ou aves, assim, entra aí o bem-estar animal, que é uma filosofia, um movimento muito bacana e muito interessante, que deve ser acompanhado. Todos eles existe essa convergência para a gastronomia sustentável, sim. Com certeza, quem trabalha com gastronomia sustentável vai agregar todos esses conceitos também. O vegano é muito interessante o trabalho do vegano, porque o vegano já vem uma filosofia de vida, mas é um cuidado também, né? Que só o consumo de soja, nós temos uma produção de soja aí que é uma monocultura, que em grande volume, então eu gosto mesmo de ressaltar que o mais importante é diversificar a alimentação, né? Que aí está auxiliando como um todo a biodiversidade. E quais são os alimentos mais usados pela gastronomia sustentável produzidos aqui em Santa Catarina? Não existe ainda um levantamento específico sobre isso, mas nós temos muito, a parte de orgânicos está crescendo muito nos últimos anos. Nós temos dados expressivos e nós podemos até perceber isso, né? Alguns anos atrás quase não se encontrava em feira, em supermercados, e atualmente existe um circuito muito forte nessa parte. E existe alguns movimentos aqui na região que isso até faz parte de uma parte da tese do meu doutorado, e uma das pesquisas que vem se desenvolvendo, nós estamos, eu estou me surpreendendo com o número de produtores orgânicos e com a qualidade dessa produção. Aqui no estado. O que precisa realmente é ver essa relação, com uma aproximação maior, né? Então, atualmente ainda há muita coisa de verduras, frutas, né? Frutas pouca, mas eu vejo muito a parte voltada a folhas e saladas, mas atualmente nós podemos verificar que tem uma boa parte aí de ovos, laticínios, né? Outros produtos que vêm agregando valor e também, volto a falar, abrindo o leque de opções de produtos orgânicos. Frango com produção orgânica. Bacana. Agora, professora Leila, o que te chamou a atenção para essa temática, né? Foi teu objeto de estudo no doutorado? Explica um pouquinho melhor sobre as suas pesquisas. Sim, o que me chamou a atenção para essa temática foi uma coisa que realmente foi um incômodo, não só profissional como pessoal também, né? De valorizar a produção de alimentos, a gastronomia, né? E eu trabalho com análise sensorial, né? Essa é a minha área, foi a minha formação no mestrado, onde eu trabalho já há muitos anos. O sensorial, o produto orgânico sempre foi falar, o produto orgânico ele tem mais sabor, isso também faz parte da tese, nós vamos verificar qual é a percepção, se realmente existe essa relação ou não. Mas uma coisa muito importante, que nós temos que trabalhar para que as gerações futuras, né, possam se apropriar dos conhecimentos e da natureza que está ainda à nossa volta. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Atualmente existe uma visão e fomos preparados para a competitividade, né, o lucro pelo lucro, e não é só isso, né, uma visão muito maior. Alguns chefes de cozinha já vêm alertando sobre essa temática, essa urgência de trabalhar a sustentabilidade, a conservação da natureza em relação à produção de alimentos. E eu vejo que a gastronomia pode contribuir muito em relação a que esse movimento realmente tenha força, principalmente aqui na região. Santa Catarina tem tudo para dar certo. Leila, e aí, os orgânicos são mais saborosos? E qual é essa? A nossa percepção é que sim. Então, nós estamos agora já verificando, vamos definir algumas metodologias e aplicar em relação à percepção não só do consumidor, mas dos profissionais de gastronomia. Existe uma diferença que é, claro, como a gente tinha falado, que os produtos sazonais mais frescos, eles tendem a manter as suas características sensoriais
mais evidentes. Mas nós estamos já trabalhando em relação a isso. Quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, a gente já tenha um conteúdo mais aprofundado. Ok. Manter a sustentabilidade dos restaurantes pode causar maiores gastos financeiros aos estabelecimentos? Não, acho que inicialmente pode haver até uma necessidade do investimento, né? Ou de investimento não só de equipamentos, poucos, mas mais de infraestrutura para aproveitamento da água, coleta de resíduos e treinamento. Acho que o grande investimento é na conscientização, na educação ambiental. Mas com o passar do tempo, né, a médio prazo, com certeza já vai ter um retorno, principalmente pela própria sociedade, né? Isso hoje em dia é um diferencial de mercado. Pois é. Bom, pelo que eu pude entender dessa nossa conversa, a gastronomia sustentável passa por uma consciência de tudo que envolve a produção de alimentos. E eu fico pensando nesses programas, a gente produzindo o programa, esses programas de TV, o público está cada vez mais fascinado pelos programas de gastronomia e tal, né? Eles podem ser um elo bacana para criar, para abrir os olhos do consumidor para esse tipo de prática? Sim, atualmente o que chama mais atenção ainda nos programas de TV, na mídia, assim, seriam os games, né? Seria ainda, né, as competições mas nós estamos vendo aí em alguns programas que vêm paralelo a isso, que trazem temáticas de gastronomia, de utilização de orgânicos, utilização do ingrediente de forma integral, né? Então, isso valorizando os produtores, fazendo visita na região, onde alguns chefes, alguns programas, eles estão indo lá no produtor, mostrando como é que é a produção e valorizando isso. Eu acredito que sim, que está tendo um movimento muito forte. Está pegando carona nessa temática de games, mas abrindo consciência para outras temáticas. Professora, obrigada, então. Nós conversamos com a professora Leila Aparecida da Costa, professora que é especialista em gastronomia sustentável. Espero que todo mundo tenha saído daqui com uma cabeça diferente em relação à produção de alimentos, aquilo que a gente escolhe comer, né, Isabela? Com certeza, né? O consumo consciente dos alimentos. Isso aí. Então a gente se despede, ficamos por aqui. Até o próximo Viva Voz.